Olá, boa noite, gente. Vamos dar início à nossa oitava aula de literatura. A gente vai estudar aqui hoje o literato brasileiro Machado de Assis. Então, vamos lá, né? Então, Machado de Assis, vamos conhecer com maior profundidade. Ele é um escritor realista. Vamos ver aqui um pouco da sua biografia. Machado de Assis nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura do século XIX. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em uma chácara no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Era filho do mulato Francisco José de Assis, um pintor de paredes, e da imigrante açoriana Maria Leopoldina. Escreveu poesias, contos e romances. Foi jornalista, teatrólogo, crítico de teatro e crítico literário. Em 1872, Machado de Assis publicou seu primeiro romance, Ressurreição, no dia 30 de janeiro de 1873, a capa do 10º número do Arquivo Contemporâneo, periódico do Rio de Janeiro, coloca lado a lado as fotos de José de Alencar, até então o maior romancista do Brasil, e a de Machado de Assis. Em 1881, Machado de Assis publica o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marca o início da fase acentuadamente realista de sua obra. A obra havia sido publicada no ano anterior, em folhetins na Revista Brasileira. Em 1896, fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras, nomeado para a cadeira número 23, tornando-se em 1897 seu primeiro presidente, cargo que ocupou até sua morte. Memórias Póstumas de Brás Cubas, aqui a capa do livro. Dedicatória do livro: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ao leitor que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito 10 e 10, talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre, um Sterne ou de um Xavier de Maistre. Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse canúbio, desse conóbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele
o seu romance usual. Ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com piparote e adeus. Trechos do primeiro capítulo, Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias, pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos. E fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, verdade, é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é da cor crua e má que lhe rói a natureza. As mais íntimas entranhas, tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço, príncipe, mas pausado, trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido, viram-me
umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale, e tenham paciência. Daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão, convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúna em si todos os elementos de uma tragédia, e dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo de pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta. A triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. Resumo. Ao criar um narrador que resolve contar a sua vida depois de morto, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira. Além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época, a infâmia de Brás Cubas, como a de todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. O garoto tinha como brinquedo de estimação o negrinho Prudêncio, que lhe servia de montaria e para maus tratos em geral. Na escola, Brás era amigo de traquinagem de Quincas Borbas, que aparecerá no futuro defendendo o humanismo misto da teoria darwinista com o borbismo. Aos vencedores, as batatas, ou seja, só os mais fortes e aptos devem sobreviver. Na juventude do protagonista, as benesses ficam por conta dos gastos com uma cortesã ou prostituta de luxo, chamada Marcela, a quem Brás dedica a célebre frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa é uma das marcas do estilo machadiano, a maneira como o autor trabalha as figuras de linguagem. Marcela é prostituta de luxo, mas na obra não há, em nenhum momento, a caracterização desses termos. Machado utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor capte o significado. Brás Cubas não diz, por exemplo, que Marcela só estava interessada nos caros presentes que ele lhe dava. Ao contrário, afirma categoricamente que ela o amou, mas fica claro que naquela relação amor e interesse financeiro estão intimamente ligados. Apaixonado por Marcela, Brás Cubas gasta enormes recursos da família com festas, presentes e toda sorte de frivolidades. Seu pai, para dar um basta à situação, toma a resolução mais comum para as classes ricas da época. Manda o filho para a Europa estudar leis e garantir o título de bacharel em Coimbra. Brás Cubas, no entanto, segue contrariado para a universidade. Marcela não vai, como combinara, desperdício dele, e a viagem começa triste e lúgubre. Em Coimbra, a vida não se altera muito. Com o diploma nas mãos e total inaptidão
para o trabalho, Brás Cubas retorna ao Brasil e segue sua existência parasitária, gozando dos privilégios dos bem-nascidos do país. Em certo momento, na narrativa, Brás Cubas tem seu segundo e mais duradouro amor. Enamora-se de Vigília, parente de um ministro da corte, aconselhado pelo pai, que via no casamento com ela um futuro político. No entanto, ela acaba se casando com Lobo Neves, que arrebata do protagonista não apenas a noiva, como também a candidatura a deputado que o pai preparava. A família dos Cubas, apesar de rica, não tinha tradição, pois construíra a fortuna com a fabricação de cubas, tachos, à maneira burguesa. Isso não era louvável no mundo das aparências sociais. Assim, a entrada na política era vista como maneira de ascensão social, uma espécie de título de nobreza que ainda faltava a eles. Lista de personagens. Brás Cubas, quem era ele? Filho abastado da família Cubas. É o narrador do livro, conta suas memórias escritas após a morte e nessa condição é o responsável pela caracterização de todos os demais personagens. Vigília, grande amor de Brás Cubas, sobrinha de ministro, e a quem o pai do protagonista via como grande possibilidade de acesso para o filho ao mundo da política nacional. Marcela, amor da adolescência de Brás Cubas. Eugênia, a flor da moita, nas palavras de Brás, já que era filha de um casal que ele havia flagrado, quando criança, namorando atrás de uma moita. O protagonista se interessa por ela, mas não se dispõe a levar adiante um romance, porque a garota era coxa. Nhanlolo, última possibilidade de casamento para Brás Cubas. Moça simples que morre de febre amarela aos 19 anos. Lobo Neves casa-se com Vigília e tem carreira política sólida, mas sofre o adultério da esposa com o protagonista. Quincas Borba, teórico do humanitismo, doutrina a qual Brás Cubas adere, morre demente. Dona Plácida, representante da classe média, tem uma vida de muito trabalho e sofrimento. Prudêncio, escravo da infância de Brás Cubas, ganha depois sua alforria. Só aqui uma colocação, quando ele fala Brás Cubas, filho abastado, abastado aqui significa pessoa de classe alta, da elite. Pessoas que têm nascido em condições muito boas naquele período. Hoje também ainda se utiliza esse mesmo termo. E coxa aqui está relacionado à pessoa que manca, que tem uma perna menor do que a outra. E a alforria está relacionado à liberdade, né? Liberdade do escravo. Carta de alforria. Naquele período a pessoa comprava a carta de alforria e ficava livre. Frases famosas do livro. Não se ama duas vezes a mesma mulher. Quem escapa do perigo vive a vida com outra intensidade. Matamos o tempo nos enterra. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Dormir é um modo inteirinho de morrer. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos
não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Aqui nessa parte, essas frases, ela é de fundamental importância para que a pessoa possa refletir, né, sobre a condição do pensador em relação ao que ele escreve e o mundo. Né? Aí aqui vamos ver a análise do livro. Primeira visão. Ponto 1. Visão objetiva e pessimista da vida, do mundo e das pessoas. 2. Análise psicológica profunda das contradições humanas na criação de personagens imprevisíveis, jogando com insinuações em que se misturam a ingenuidade e a malícia, a sinceridade e a hipocrisia. 3. Crítica irônica das situações humanas, das relações entre as pessoas e dos padrões de comportamento, casamento, família, religião, ideias burguesas, são envenenados pelo interesse, pelas segundas intenções e pela malícia. 4. Linguagem, estilo conciso, sentenças curtas, equilíbrio entre a linguagem e o conteúdo, não se preocupa em descrever fisicamente os ambientes. 5. Machado assume a posição de quem escreve e ao mesmo tempo se vê escrevendo. Esses comentários, à margem da narração, constituem o principal interesse, pois neles está a mensagem artística do escritor. Aí a gente vai analisar aqui a questão filosófica, né, do livro. A filosofia na obra de Machado de Assis. Pode-se afirmar que é com essa obra que se afirma em toda a sua plenitude a que poderíamos qualificar, sob certo prisma de fase filosófica, da criação machadiana, quando o enredo ou a trama dos romances adquirem transferência através dos valores introspectivos do autor, cuja presença risonha e crítica ora ilumina os episódios, ora lhes oculta o sentido, quando não os abre no desconcertante leque de perspectivas. Nesse sentido, Machado de Assis recorre com frequência à palavra metafísica, entendida como desesperada ou translocada, procura de uma substância que é sempre a mesma, levando de roldão os indivíduos que, paradoxalmente, são suas bolhas transitórias, mas isto, não obstante, constitui o resumo do universo. Visto que o universo é o homem, Voltaire, a examinar essa colocação machadiana, voltarei inclusive a examinar essa colocação machadiana, mas não será demais salientar, desde logo, que toda a sua compreensão da natureza se subordina sempre a uma teoria do homem, a um antropocentrismo fundamental. Foi talvez em virtude dessa constante preocupação pelo sentido da vida humana e da maneira geral, pelo significado do mundo em que o homem desenvolve o seu drama vital, que já se pretendeu falar em filosofia de Machado de Assis, cotejando-se o seu pensamento, sobretudo, com os de Montaigne, Pascal e Schopenhauer, sem se esquecer, claro, seu amor pelos ensinamentos amargos do Eclesiastes. Então, gente, é importante entender que quando ele fala de antropocentrismo, está falando aqui da condição do homem como centro, né? Ou seja, o ser humano em primeiro lugar. Tudo que é discutido, analisado no campo filosófico, do conhecimento humano, vai dar a referência do antropocentrismo, ou seja, o ser humano visto como o desenvolvedor,
o intelectual, aquele que cria, aquele que desenvolve. E isso vai também contrariar o antigo pensamento da humanidade que existia na Idade Média, que era o geocentrismo, né? Aqui no caso, que o geocentrismo era a Terra como o centro de tudo. Com o surgimento das novas visões de mundo, as novas análises sobre a humanidade, o homem passa a ser visto como algo em primeiro lugar. O homem aqui no caso, me refiro à humanidade. Então, vai estudar o universo, vai estudar a natureza, mas tudo relacionado ao ser humano, na sua capacidade de perceber o mundo, de pesquisar sobre o mundo, de criar ciência, de transformar o mundo, que é justamente o antropocentrismo. E quando fala também da questão metafísica, está falando daquilo que está para além da compreensão humana, né? Que está relacionado também à fé, à religião e aquilo que não se tem muita segurança no que diz respeito ao campo das ideias, né? No antropocentrismo, que vai discutir a questão mais também concreta, a busca pelo conhecimento e etc. E o pensamento de Machado de Assis é um pensamento também que é visto como um pensamento realista e também tem uma visão muito pessimista da humanidade. Mas, por um lado, a sua análise ela tem uma relação muito concreta da realidade humana, que são os conflitos, os dramas, as crises, as decepções. E quando ele fala de Eclesiastes, é aquela parte do livro bíblico, né, que fala do pensamento de Salomão. Ele vai dizer que não existe nada de positivo debaixo dos céus, né, que tudo é passageiro e que nada tem um fundamento positivo, que tudo de alguma forma vai passar, que é ilusão. Então ele faz essa análise também, pegando o pensamento de Schopenhauer, de Pascal e também desses textos de Eclesiastes. E é importante perceber que a análise dele é uma análise que não vai romancear, ele vai direto ao ponto, dizendo o que acha e o que se percebe do universo humano e da natureza. Muito interessante, a meu ver, as suas colocações. Descartes, o permanente recurso, a expressão simbolizantes no plano das ideias, já nos oferece significativa dimensão do alto papel da subjetividade na obra de Machado de Assis. Quando fala aqui da subjetividade, está falando do campo do pensamento, do terreno das ideias, das reflexões, né? Então, na sua capacidade subjetiva, quando se coloca subjetivo, é o campo do pensamento, da reflexão, a partir das idealizações, do imaginário, da percepção. E a subjetividade tem esse papel, né? Esse poder de observar, de compreender, e a partir daí desenvolver as suas letras, as suas colocações, os seus discursos escritos em relação àquilo que ele percebe sobre o mundo e aquilo que ele passa a entender sobre o mundo. Quanto ao ceticismo, o ceticismo aqui está relacionado a não acreditar de Machado de Assis. Outro ponto que tem tanto insistido os seus críticos, julgo conveniente fazer alguns reparos. Não há dúvida que ele amou Montaigne e compartilhou do sorriso compreensivo e profundamente humano com que o analista dos ensaios envolveu os homens e as coisas, mas vai-se muito longe quando ele é apresentado apenas como cético, e mais ainda, quando se afirma ter sido sua obra obrigada pelo relativismo a se manter sempre na superfície das coisas. O relativismo aqui está relacionado à questão de mudanças, de algo que pode mudar, que pode sofrer transformações. Então, o pensamento de cada pessoa, de cada escritor, por mais que ele coloque ali as suas palavras, escreva livros,
mas aquilo ali não é capaz de dimensionar a sua capacidade. Quem está lendo não é capaz de entender totalmente como pensa e como vê o mundo do autor. Porque ali ele está colocando o que ele vê, o que ele acha, o que ele entende, o que ele compreende. Mas a cabeça e o coração de um escritor, de um autor, é um terreno que ninguém conhece, de fato. Porque quando se coloca as palavras no papel, você tem ali apenas uma ponta do iceberg, né? Do caráter desse indivíduo que é o escritor. Mas você não passa a conhecer ele por completo. Então, dizer que é totalmente cético pode ser em algumas coisas, mas será que esse ceticismo ele é absoluto? Então é muito interessante, porque o Machado de Assis ele escreve também embasado em outros pensadores que já existiam no passado. Ele era um homem muito culto, lia muito. Então é importante que fique essa reflexão, que vocês também possam pesquisar. Aí aqui tem um link, né, para que vocês possam olhar na internet, fazer mais pesquisa em relação ao que a gente comentou aqui. É importante que só isso aqui não é o suficiente. O aluno ele tem que pesquisar, porque na pesquisa é que ele vai se desenvolver mais ainda. Então, para você ler e apreciar o livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, também pode pesquisar nesse link aqui, que está sendo apresentado. E esse aqui para você assistir ao romance. Aí nós temos aqui algumas fotos, né, relacionadas ao livro, que virou também novelas, séries, né? Aí nós temos aqui algumas questões para que vocês possam exercitar o conhecimento. Sempre digo que a aula é para o aluno entender, né? E a atividade é para que você possa, de fato, aprender o que foi trabalhado durante as aulas. Então a questão, fale sobre a biografia de Machado de Assis, você vai falar sobre ela. Questão 2, destaque no slide 5, que fala da dedicatória do livro, que mais lhe chamou a atenção. Questão 3, na introdução do livro intitulado ao leitor, Machado pretende aproximar a personagem Brás Cubas de quem lê o romance. Em qual trecho do texto, ao leitor, percebemos esta aproximação? 4. Segundo as ideias presentes no livro, o que seria um defunto autor? Na sua opinião, por que o autor se espantou ao relatar que no seu velório só tinha 11 pessoas? 6. Como foi a infância de Brás Cubas? 7. Quem foi Marcela na vida de Brás Cubas? 8. Quem foi Vigília na vida de Brás Cubas? 9. Comente as frases famosas do livro. 10. Qual análise sobre o livro você considera mais importante? 11. Quais filósofos podem ter influenciado a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas? A leitura condiciona o ser humano para a genialidade do saber. Aí, gente, finaliza aqui, que vocês possam agora apreciar essa aula, fazer aí as atividades, e um bom aprendizado para vocês, e até a próxima. Ainda faltam mais 2 aulas, inclusive a gente vai fazer a aula 9. Não vou dizer aqui, né, mas acredito eu que eu vou ver qual o escritor que a gente vai usar aqui, se vai ser Zé de Alencar. Eu vou dar uma pesquisada. Pois boa noite, gente, até a próxima aí, procuro finalizar as atividades, pra gente fechar com nota 10. Tchau, um abraço a todos.